Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindo ao canal Obreiro Leandro Mendes. E a vida, pessoal, ela não é um conto de fadas, né? Ela não é aquilo que você vê muitas das vezes no Instagram, no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, aonde as pessoas postam o melhor que elas têm e o melhor que elas são, né? Na vida tem problemas, tem desafios, tem erros, tem falhas, tem pecados, tem histórias tristes, porém na vida real também tem superação, tem cumprimento da palavra de Deus, tem promessa. E hoje eu voltando da igreja, né, hoje foi muito bacana porque foi falado sobre colocar Deus em primeiro lugar. Principalmente a família, né? A família, o pai, a mãe, o filho, enfim, colocar Deus em primeiro lugar, não o familiar, não pessoas e não coisas. Eu me lembrei da época que a minha mãe ia para a igreja, ouvia a palavra de Deus, e eu queria curtir, eu queria viver segundo a minha vontade. Na época eu tinha 18 anos de idade, novo, inconsequente, né? E a minha mãe já falava da palavra, já falava de Jesus, já falava do caminho, e eu não queria. Então eu fiquei dos 18 até os 20 anos, 2 anos, negando Jesus, negando os conselhos da minha mãe, né? E você sabe como que é mãe, né? Mãe é toda preocupada, mãe toda hora dá conselho, mãe toda hora fala a mesma coisa, mãe fica acordada de madrugada esperando o filho vir da balada. E a minha mãe não era diferente, ela fazia tudo isso. Sempre dando conselho, sempre tratando com carinho, né? Tinha hora que não dava, né? Porque jovem é fogo, né? Tinha hora que minha mãe vinha com cabo de vassoura, que eu era muito, vamos dizer assim, usado pelo mal. Não via o mal que eu estava fazendo para minha mãe, com mais amizades, enfim. Não é diferente hoje. Hoje está pior ainda. Hoje, então, está pior ainda. Triplicou a dificuldade de se criar um filho nos dias de hoje. Mas triplicou a dificuldade para o homem. Para Deus não tem dificuldade nenhuma de Deus transformar e mudar a vida de alguém. O que eu quero que você entenda. Por mais que minha mãe estivesse indo para a igreja, orando por mim, fazendo votos por mim, né, tentando me aconselhar até na palavra de Deus, eu não conseguia ver nela o Espírito Santo. Essa é a verdade. Eu não conseguia ver ela colocando Deus em primeiro lugar. Eu via ela como uma religiosa, como uma bitolada, como uma, muitas das vezes, louca, né? Porque eu não entendia as coisas do Espírito e nem muito menos entendia o porquê que ela tinha que ir para a igreja tantas vezes. Então era uma guerra em casa. E ela não sabia se comportar com isso, ela não sabia agir e reagir a isso, né? Ela agia muitas das vezes na emoção. Então foram 2 anos ela tentando, com a força do braço, do jeito dela, enfiar Jesus goela abaixo de mim. E ela nunca conseguiu. Porque ninguém consegue. Mas um dia ela mudou. Por isso que hoje foi muito especial a reunião que me fez lembrar. Hoje foi falado sobre colocar Deus em primeiro lugar, de entregar o seu filho, o seu esposo, o seu familiar na mão de Deus. Não é você deixar de cuidar dele, mas agir diferente. Colocar o Espírito Santo em primeiro lugar.
Aí, de um dia para o outro, do nada, a minha mãe mudou. Eu saía, quando eu chegava, ela estava dormindo. Ela parou de me dar aqueles conselhos cansativos e exaustivos diariamente. Ela parou de ficar me repreendendo toda hora. Ela parou de ficar falando, não sai com esse rapaz. Ela parou. E isso eu estranhei, porque quando eu chegava de manhã em casa, ela estava acordada ainda. Quando ela falava os conselhos para mim, quando ela brigava comigo para mim não fazer aquilo que ia ser ruim para mim mesmo, eu desconsiderava. Até o dia que ela ficou em paz em relação à minha vida. Ela ficou em paz. Ela não ficava mais acordada horas à noite. Ela não ficava mais me ligando para saber como que eu estava, né? Ela mudou a atitude, a reação comigo, né? Teve um dia que eu nunca vou esquecer, que eu cheguei em casa, ela estava ouvindo um hino, louvor. E eu, usado pelo mal, né? Mudei de estação e coloquei em um funk, que eu sabia que ela não gostava de funk. Nem eu gostava, olha só, nem eu gostava de funk e eu coloquei um funk porque eu sabia que ia irritar ela. Coloquei alto. Se fosse em outra época, ela ia vir já falando que falta de respeito, não sei o quê, brigando, como sempre, né? Mas não, ela abriu a porta do quarto, olhou com aquele olhar carinhoso e disse, meu filho, por favor, não troca de estação não, só diminui, sabe? Diminui, porque você sabe que eu não gosto disso e eu tô com muita dor de cabeça, tá bom? Deus te abençoe, meu filho. E foi deitar. Aquilo mexeu tanto comigo, me deu tanto arrependimento de eu ter trocado de estação, sabe? Aquilo mexeu tanto comigo que eu vi algo diferente nela. Era a presença de Deus, era o Espírito Santo. A falta de preocupação dela comigo, porque no início eu estranhei, eu fiquei com raiva, eu perguntei para ela que ela não estava nem aí mais para mim, né? Aquela coisa de jovem, né? Mimado. Tal. Ela, não, filho, eu te amo e sempre vou te amar. Sendo que eu entreguei você na mão de Deus. Você está na mão de Deus. Você está na mão de Deus. Então, eu fiquei pensando, eu estou na mão de Deus, pô, eu não estou mais na mão da minha mãe. Minha mãe, olha o que eu pensei, pô, então eu estou lascado. Então eu estou perdido, porque, caramba, cara. Aí veio um temor dentro de mim. Aí o Espírito Santo começou a agir dentro de mim. Por quê? Porque a minha confiança, a minha segurança era a minha mãe. A minha mãe ora por mim. A minha mãe luta por mim. Ela me colocava em primeiro lugar. Porém, eu nunca ouvia ela, nunca obedecia a ela, nunca honrava ela. Olha que doido. Olha o que acontece. Então, ela não via a resposta das orações dela. E nem muito menos eu via a resposta do que ela fazia. Porque ela não estava tomando as atitudes certas, que é me colocar em segundo lugar. Deixar eu colher as minhas consequências. Deixar eu colher aquilo que eu estava plantando. Porque na maioria das vezes, o que os pais fazem? A mãe, o pai, eles protegem o filho tanto, de tal maneira que prejudica. Eles colhem o mal, o erro, a falha que o filho comete. Passa a mão na cabeça dele. Entende? Então ele vai lá e comete de novo. Por quê? Porque não teve consequência.
quem está sofrendo a consequência são os pais. Mas não era para ser assim. Entende? Deus, ele é justo. Deus também é pai. Aliás, Deus é o melhor pai que existe. Deus é justo e ele nunca vai deixar a pessoa ser inconsequente. Não, ela vai ter consequência. Mas na hora que minha mãe entendeu isso, na hora que a minha mãe colocou Deus em primeiro lugar, na hora que ela começou a aprender a amar com Deus, colocando Ele em primeiro lugar, ali eu comecei a querer mudar também. Falei, poxa, caramba, cara. A minha mente mudou. Entende? Eu vi algo na minha mãe que era diferente. Eu vi uma paz que ela não tinha. Eu vi uma alegria que ela não tinha. Eu vi uma certeza dentro dela que ela não tinha. Porque quando eu ia sair com os meus amigos, que eu sabia que ela não gostava antes, né? Antes dela colocar Deus em primeiro lugar, quando eu falava, ô mãe, eu vou sair com fulano e com cicrano. Pensa numa treta que dava. Falava pra caramba, não vai, filho, não vai, você sabe que ele é assim, que é assado, eu já te falei, e tá escrito na Bíblia isso, e começava. Falar da palavra, falar de Deus, me repreendendo, e eu nem aí. Saía do mesmo jeito. Na hora que ela recebeu o Espírito Santo e colocou Deus em primeiro lugar, mãe, eu vou sair com fulano de tal. Filho, você já é maior de idade, já sabe o que é certo e o que é errado, sabe a minha opinião sobre isso. Mas já que você quer ir, vai com Deus. Você está na mão dele. E ela ficava em paz. E ela ia fazer os afazeres dela, ficava em paz. Aí eu ficava pensando, caramba. Resumindo, por eu ver a minha mãe colocando Deus em primeiro lugar, por eu ver, não é colocando a igreja não, tá, pessoal? Eu não estou falando igreja, obra de Deus, não. Eu estou falando colocando o Espírito Santo, colocando a palavra de Deus em prática, colocando Deus em primeiro lugar, ela amando a Deus em primeiro lugar e me colocando em segundo. Ali eu vi o quão importante é servir a Deus. Eu pensei, pô, eu preciso também desse Deus. Eu preciso dessa paz. Eu preciso disso tudo. Por quê? Porque eu vi a mudança nela. Ela sempre me dava conselhos e eu nunca seguia. Mas o dia que eu vi a mudança nela, eu comecei a seguir. Entende? Então não é o que você fala que vai mudar a outra pessoa, mas é o que você faz. Se você muda, a outra pessoa muda. Entende? Você não pode colher os erros que a outra pessoa comete, por mais que você venha amá-lo. Por mais que você venha querer protegê-lo. Porque quando você colhe os erros e passa a mão na cabeça daquela pessoa, você não está amando ela. Você não está protegendo ela. Pelo contrário, você está condenando ela a um fracasso. Ela nunca vai reconhecer o erro que ela cometeu. Porque você está sempre colhendo o erro que era para ela colher. O dia que a minha mãe parou de colher os meus erros, o peso, sabe? A preocupação. Ela não se preocupava mais. Ela tinha certeza que a vontade de Deus iria se cumprir na minha vida. Seja eu vivendo ou seja eu morrendo. Ela falou, eu lembro que uma vez ela falou assim, ó filho, você nunca vai deixar de ser meu filho. Eu vou te amar para sempre. Mas eu amo o meu Deus e o meu Senhor Jesus. Ele em primeiro lugar. Os erros que você cometer, você vai colher. Se você tiver um filho fora do casamento, eu não vou criar. Você vai se virar para criar.
Se você for preso, eu posso até te visitar, porque sou tua mãe, mas eu não vou te apoiar no erro que você cometeu. Então, pensa bem naquilo que você faz, porque aquilo que você plantar, você vai colher. Eu não colho mais nada por você. Bacana, né? Pensa numa raiva que eu fiquei de ouvir isso. Pensa no medo que me deu. Logo depois, esse medo se transformou em um temor a Deus, ao qual eu comecei a tomar uma atitude que já era para me ter tomado há muito tempo, que era de servir a Deus. Então, com 20 anos, em menos de 6 meses, com a mudança dela, foi em prazo de 6 meses, 6 meses a 8 meses, eu já estava decidido a mudar de vida, a seguir Jesus. E hoje tem 15 anos que eu sigo a Jesus. Não, 15 não, 20 anos. Hoje eu estou com 40. Eu entrei para a igreja com 21. Hoje eu estou com 40. 41, quer dizer. Então Deus mudou a minha vida, mudou a minha realidade. Hoje Deus me deu uma família, uma esposa abençoada, um filho abençoado. Eu não tinha perspectiva de futuro, né? Deus me deu a direção de uma profissão, hoje está dando a direção de um próprio negócio. Então, a vida de um jovem que talvez o meu futuro ia ser como de inúmeros colegas do bairro que eu morava, que era talvez o mundo errado, o tráfico, o crime, o vício nas drogas, a prisão, enfim, a morte. Porque 80% das minhas antigas amizades já morreram daquela época. Um futuro que era para acabar, né? Deus refez a história, reescreveu a história por causa que uma pessoa colocou Deus em primeiro lugar. Então, você que é mãe, que é pai, que é filho, que tem uma família, preste atenção e dê valor àqueles que oram por você. Preste atenção e dê valor àqueles que muitas das vezes brigam com você, para você não fazer aquilo que é de errado. E preste atenção no que o Espírito Santo fala no seu coração. Ouça a voz dele. Comece a colocar ele em primeiro lugar, porque depois que eu vi Deus agindo na vida da minha mãe, eu comecei a prestar atenção na vida das outras pessoas. E comecei a ver como que Deus ele é maravilhoso e transforma a vida de todos que creem, de todos que se submetem a Ele. Eu comecei a prestar atenção, falei, nossa, como que eu não enxerguei isso antes? Deus mudando a vida de muita gente e a minha andando conforme o meu desejo, conforme eu queria, né? Então, a sua vida nunca vai ser do jeito que você quer se você não colocar Deus na frente. Coloque Deus à frente de tudo. Tem uma palavra que diz, buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que é colocar Deus em primeiro lugar? É você olhar somente para a palavra de Deus. E o que e a sua justiça? É você colocar essa palavra que você está olhando em prática. Você começar a praticar, sendo que a prática não é fácil. Na teoria é mole, mas na prática é difícil. São tentativas, erros e acertos. Você vai aprendendo com os seus erros. Entende? E com isso você vai sendo justo diante de Deus. O sangue de Jesus, o sacrifício na cruz, te justifica. E te dá o direito de desfrutar das demais coisas.
Então hoje eu desfruto da minha família, eu desfruto da minha esposa, eu desfruto do meu filho, eu desfruto da minha vida, da minha saúde, eu desfruto das minhas amizades, eu desfruto da minha vida financeira, né, que está crescendo, está sendo mudada, transformada. Para você ter noção, teve época da minha vida que eu não tinha dinheiro para comprar um pão. O meu café da manhã era um angu, de noite esfriava e comia angu duro de manhã com café. Ou botava farinha dentro do café. Eu lembro dessa época. Mas a minha mãe procurou ser justa diante de Deus. E eu procurei também essa justiça. Então procure ser justo diante de Deus, porque tudo vai ser mudado, tudo vai ser transformado mediante a sua fé no devido tempo. E o tempo quem faz é você. Se você decidir agora, o tempo começou para você mudar. Então mude. Coloque Deus em primeiro lugar. Não se preocupe demasiadamente, sabe? Não se preocupe demais com coisas que você não pode fazer nada. Sabe? Se preocupe com você, com o seu coração, em guardar o seu coração. Se preocupe em colocar Deus em primeiro lugar, porque as pessoas vão ver isso. Então, hoje eu dou graças a Deus à minha mãe. Tem hora que eu ligo para ela, pô mãe, obrigado. E por eu colocar Deus em primeiro lugar, hoje, ter aprendido com ela, tem hora que eu lembro ela, tem hora que eu ensino ela, falo, mãe, tem que colocar Deus em primeiro lugar, hein? Eu aprendi tão bem com ela que tem hora que eu tenho que lembrar ela, para que ela venha estar colocando sempre Deus em primeiro lugar. Eu falo, mãe, eu sou segundo, hein? Deus é em primeiro. Então Deus, ele nos ensina a amar. Deus é amor e ele nos ensina a amar. Tudo que você entrega na mão de Deus, Deus ele te devolve transformado, mudado. E por mais que aquilo se perca, se quebre ou morra, Deus ele faz ressuscitar, ele restitui 10 vezes mais aquilo que se perdeu, assim como foi na vida de Jó. Entende? Deus restituiu 10 vezes mais tudo aquilo que Jó tinha perdido. Então, eu não sei aquilo que você perdeu, eu não sei aquilo que você está perdendo, eu não sei aquilo que talvez, porventura, se você continuasse colocando coisas e pessoas em primeiro lugar, você iria perder. Mas de uma coisa eu sei, se você entregar hoje tudo que você tem, tudo que você é, na mão de Deus, Deus na hora certa, no momento certo, não do teu jeito, nem no seu tempo, vai entregar de volta nas tuas mãos, tudo transformado, para que você viva, desfrute e transborde na vida de outras pessoas. Fechou? Então, se esse vídeo fez sentido para você, principalmente você que está dentro de uma igreja, você que faz voto, faz propósito, corrente de oração, e a vida daquela pessoa não muda. Talvez na parte espiritual, você está fazendo certinho. Você está orando, você está fazendo propósito, você está fazendo tudo certinho. Só na parte do comportamento que você está errando. Você tem que mudar o seu comportamento. Você tem que mudar o seu pensamento. Você tem que mudar os seus sentimentos. Por quê? Se você orou, Deus ouviu. Se você fez um voto, ele já se cumpriu. Mas no mundo espiritual. Mas você tem que tomar a posição. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte para que o milagre aconteça. Então, as pessoas elas fazem o lado espiritual, mas esquecem de fazer o lado que cabe a ela, que é a mudança. Pensa que foi fácil para minha mãe mudar, dormir, confiar, crer que nada iria acontecer comigo? Pensa que foi fácil ela falar para mim que eu era o segundo, que eu não era mais importante mais?
O mais importante era Jesus, era a palavra, era a salvação. Pensa que foi fácil para ela pensar a possibilidade de um dia me perder, de nunca mais me ver, né? Porque medo vem, o medo vem, a dúvida vem, o sentimento vem, mas ela não se deixou se abalar e nem se abater por sentimento nenhum. Ela viveu pela fé, mediante a palavra, naquilo que o Espírito Santo falava no coração dela. Isso foi muito forte. Por quê? Ela me entregou na mão de Deus. Deus mudou, transformou e devolveu para ela. É muito forte. E eu louvo a Deus por isso. E hoje eu faço a mesma coisa. Tudo que eu tenho não é meu. Nada que eu tenho é meu. Tudo que eu tenho é dele. Minha esposa, meu filho, o meu trabalho, a casa, carro, seja o que for. Seja o que for, tudo é dele. Porque ele cuida do que é nosso quando nós somos dele. Ele cuida do que é nosso quando nós somos dele e colocamos ele em primeiro lugar. Então coloque Deus em primeiro lugar que você vai ver a transformação da sua vida. Tá vendo aqui, ó? Tá em obra, né? Ó. É isso que Deus faz. Deus vai arrumando a casa. Deus vai transformando a casa, né? Deus vai tampando os buracos. Deus vai pintando parede. Deus vai construindo. Daqui a pouco está tudo pronto. Daqui a pouco aquela obra ela está completa. E as pessoas elas só veem quando a obra está completa. Ninguém não está nem aí quando está em construção. Pelo contrário, elas criticam. Elas falam, elas apontam, falam que está feio, falam que está tudo bagunçado, mas esquenta não. A obra está em andamento. A obra está em andamento. Mas depois que a obra ela é realizada, aí elas vão dizer que foi sorte. Elas vão dizer que foi... Não, foi Deus. Deus é muito bom. Tá bom? Então coloque Deus em primeiro lugar e nunca deixe ele sair do seu coração. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com as mães, com os pais, com os filhos, com as famílias, porque é uma luta danada. A coisa mais importante que nós temos debaixo desse sol não é a empresa, o dinheiro, a conta bancária, o carro, a casa, não importa. Você pode ter R$1 no bolso ou R$1 bilhão na sua conta. Isso não vai valer de nada se você não tiver a sua família do teu lado. Entende? Não vai valer de nada. Nada vale. Eu comprei um carro recentemente agora. Estava sem carro, comprei um carro agora. Eu confesso que a parte mais feliz de ter comprado o carro foi quando o meu filho entrou dentro dele e disse: pai, agora a gente não vai se molhar mais na chuva para mim ir para o colégio. Entende? Parte mais bacana. Não foi o carro que eu comprei, mas foi a reação dele quando viu. Então, não importa se você compra uma Ferrari ou se você compra um Fusca. O importante é a reação de quem te ama, quem está perto de você. Entende? A felicidade deles é a sua felicidade. A conquista deles é a sua conquista. Mas para eles vencerem, para eles serem felizes, primeiro você tem que ser feliz. Primeiro você tem que entregar a sua vida para o dono da felicidade, que é Jesus. Então, quando eu cheguei com o carro aqui em casa, o meu filho: pai, entrou no carro, pô, que bom, pai, agora eu não vou me molhar, dá pra gente ir no conforto. Ele tem 10 anos. Dá pra gente ir no conforto,
Ficou dentro do carro lá mexendo, brincando. Eu falei, entra filho, vamos dormir, entra. Não, eu vou dormir aqui hoje. Deixa eu dormir aqui hoje. Tamanha felicidade. Entende? Então, poxa, a nossa felicidade são as pessoas. Não é aquilo que você comprou. De repente, agora eu já estou entrando em outro assunto. Eu não sei nem porquê. De repente você dá mais valor às coisas. Você dá valor às coisas. Você dá valor à casa, você dá valor ao carro, você dá valor ao trabalho, você dá valor ao dinheiro, você dá valor a tudo que você conquistou. Mas você não dá valor a si mesmo, não dá valor a Deus em primeiro lugar e não dá valor às pessoas. Por isso que nem as pessoas que estão do teu lado dão valor ao que você tem. Dão valor ao que você conquistou. Elas sempre desperdiçam, elas sempre perdem, elas sempre... Por quê? Porque você não dá valor. Você não dá valor ao que é mais importante. Não dê valor a coisas. Pelo contrário, use as coisas para ajudar pessoas. Mas nunca coloque as coisas e as pessoas em primeiro lugar. Porque o primeiro lugar foi e sempre será dele, de Deus. Em nome do Senhor Jesus. E que ele seja o primeiro na sua vida a partir desse vídeo. E que você comece a segui-lo, a ouvi-lo, a obedecê-lo através da palavra de Deus. É só você começar a ler a Bíblia. É só você começar a pesquisar quem foi Jesus. Quem foi Jesus? O que ele fez? Quem ele é e o que ele faz até hoje. Tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe. Mais uma vez, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Para que mais pessoas sejam transformadas, assim como eu fui transformado. Para que essa história, para que essa experiência alcance muita gente aonde ela venha estar se identificando e ela venha estar recebendo o melhor de Deus, que é o Espírito Santo. Forte abraço. Até a próxima. Tchau.